Tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, olá, olá! E a gente começa hoje dizendo, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Sandrine também espera que esteja tudo bem. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Nós vamos falar hoje sobre formas de amar e de se relacionar. Porque o relacionamento, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, fulana tem o dedo podre, ou eu mesma tenho o dedo podre. Ai, porque, ó, você viu, fulana tá namorando com ciclano, ou mesmo relacionamento de pais e filhos. Vamos falar de relacionamento no ambiente de trabalho, vamos falar de relacionamento e amor. Que tema, hein? É um tema que a gente poderia até fazer vários programas. Com certeza. Mas o importante é isso, somos seres sociais. Então a gente não vive sozinho. A gente pode até, né, ir lá numa montanha no Tibete, ficar um tempo, mas hoje em dia não dá, né? Então somos seres sociais, então estamos aqui para aprender a se relacionar com todo mundo. Se tem amor ou se não tem amor, tá tudo bem também, né? Sim. Precisa ter no relacionamento sempre, de todas as formas, o respeito, a empatia, o cuidado com o outro, Sim. que passa primeiro pelo cuidado com nós mesmos e aí sim depois o cuidado com o outro. E na visão sistêmica, a gente tem que se relacionar com as pessoas de maneira diferente com quem você se comunica. Então, eu vou me relacionar diferente com meus pais, eu vou me relacionar diferente com o namorado, marido, eu vou me relacionar diferente com filhos, com amigos, com profissionais. Então, a gente tem que saber lidar qual é a minha postura em cada momento, com quem eu vou me relacionar. E as pessoas misturam tudo e acabam atropelando, e aí vem as brigas, os conflitos. Isso. E aí a gente volta para aquela questão que a gente já tratou aqui, que são as diferentes identidades que a gente precisa vestir durante o dia, né? Então aqui somos as terapeutas, as apresentadoras, as colegas de profissão, que vamos trocando experiências, uma complementando o que a outra diz. E a gente conversa aqui como se estivéssemos numa sala, em casa, em qualquer lugar, numa conversa bem livre. Quando estamos com pacientes, ainda que a conversa seja acolhedora, seja leve, é um outro falar, é uma outra postura. Como tem que ser também no nosso relacionamento fora do ambiente de trabalho, lá com nossos pais. Somos as filhas, portanto, no lugar de filhas. Sim. Falando com respeito, com amor, até puxando a orelha deles de vez em quando, mas sempre no lugar da filha, né? Então, na visão sistêmica, se eu sou filha, os meus pais são maiores do que eu. Isso. Então, eu sempre vou ter essa postura de filha. Então, não posso me intrometer nos assuntos deles. Muitas vezes a gente vê pais se separando, brigando, e os filhos querendo se intrometer. Não dá, ou pegando partido de um do outro. Não, as crianças é neutro, porque coisa de casais é de casais. A gente sabe que a neutralidade é difícil para chuchu, né? É difícil, mas a gente tem que trabalhar essa postura internamente. Então, por exemplo, eu tenho uma mãe que toma umas decisões que eu não faria. Ok. Tudo bem. E o problema é que quando os pais envelhecem, e a gente, por exemplo, tem que cuidar dos pais, as pessoas acabam se tornando mãe da mãe, mãe do próprio pai. Então, a gente tem que... É muito sutil isso, e muito profundo. Eu tenho que me manter como filha, mesmo trocando fralda, por exemplo, da minha mãe, que não pode mais sozinha. Então, sempre ter essa consciência de ter essa postura. Eu sou pequena diante dos meus pais, dos meus avós. Devo reverência a eles, exatamente, honrar e parar de julgar e criticar. Porque com os pais, por exemplo, a gente acha que
Às vezes a gente tem até dificuldade das pessoas imaginar, nossa, os meus pais transaram, né? As pessoas ficam, mas, Como assim? né? Mas como que você apareceu, né? Mas não transam. Não é? Exatamente. Então, assim, eles tiveram uma vida antes de você nascer, né? Eles E foram crianças. isso E graças a isso, né, que a gente está que a aqui, gente né? nasceu. Então, eles tiveram uma infância, eles tiveram uma adolescência, fizeram as coisas deles, certas, erradas, escolhas deles, as dificuldades deles. Quem somos nós para achar que a gente faria melhor que eles? Então, ter sempre essa postura, já a gente fica pequenininho, já ajuda bastante nos relacionamentos com os pais. E às vezes, então, tudo bem. Então, eu tenho esse relacionamento com meus pais, a minha postura de filha é olhar para a vida. Então, eu tenho lá atrás meus pais, meus antepassados dando força, mas eu tenho que olhar para frente. Olhando para frente, quem eu vou achar? Um companheiro, uma companheira, para fazer uma nova família, uma nova vida. E aí também que vem um outro tipo de relacionamento, né? O meu parceiro, parceira, é equilíbrio. Então, Isso. não é um que é melhor que o outro. O outro também chega com seu passado, com suas histórias. Então, esse respeito de aceitar a família do outro, a história do outro, para a gente poder criar uma nova história. E tem uma coisa que é importante falar aí, que é: eu chego aqui para esse relacionamento com as minhas histórias, as minhas crenças, o que eu aprendi com os meus pais e com a sociedade, enfim. E aí eu começo a doar para o meu parceiro. E o meu parceiro chega aqui com as suas histórias, as suas crenças, as suas limitações, e também começa a doar nesse movimento de ir e vir. Eu dou, você me dá, eu dou, você me dá. Se isso está em equilíbrio, o casal tende a ficar no primeiro nível, né? Que é aquele em que existe muito amor, intensa paixão, em que a gente quer ficar junto, em que a gente faz o possível para atender as necessidades do outro. Aliás, relacionamento de casal é isso. É eu, sem me anular, atendendo as tuas necessidades, e você, sem se anular, atendendo as minhas necessidades. Não só sem se anular, mas sem comprometer os seus valores, as suas crenças também, né? E crescendo, né? Um querendo que o outro cresce e vão crescendo Exatamente. junto, né? Isso é importante a gente dizer no relacionamento. Para que o relacionamento de casal dê certo, precisa disso. Sim. Não só eu dou, eu dou, eu dou, porque quanto mais eu dou e esse não me devolve de alguma maneira, esse tem a tendência a se afastar. Exatamente. Tem muitos casos assim de traição do parceiro que vai embora, porque, por exemplo, eu falo isso, pode ser homem e mulher, mas eu vou dar o exemplo que são mais minhas clientes. Ela doou tanto que o homem não consegue sustentar, ele não consegue retribuir no mesmo nível. Então, ele foge disso, ou se, por exemplo, a mulher é muito mãe, ele quer uma mulher, ele vai trair porque ele quer uma mulher. Ou ele recebeu demais, não consegue, ele sai da relação, fica muito pesado para ele, né? E aí ele sai. E aí a mulher fala, nossa, eu dei tanto para ele, eu dei tanto para ele. E aí fica reclamando. Então, é saber dosar também para que eu possa dar o que o outro pode receber. E não é fácil, é todos os dias, porque você né? achar isso, né? Achar isso pode ser o maior desafio. Sim. Até porque nós repetimos padrões. Exato. E normalmente a gente faz igual ao que a nossa mãe fazia. Só que aquela pessoa que está ali com a gente não é o nosso pai e não se comporta como o nosso pai. Logo, eu não posso fazer como minha mãe. Eu posso até pegar os exemplos dela e fazer de outra maneira. Exato. E outra maneira atendendo aos desejos, aos anseios de quem ali está comigo, né? E muitas vezes alguém que critica muito a mãe, o pai, vai pegar parceiro exatamente igual. Então tem que tomar cuidado com essas críticas. Exatamente. E aí, falando do relacionamento de casal, mas que eu acho que vale para todos os relacionamentos, quando a gente pensa no equilíbrio. Quando você convida alguém à sua casa para almoçar ou jantar com você, você vai fazer um prato especial. Esse prato especial, ele tem que ser pensado a partir de que perspectiva? Dos meus desejos e dos meus anseios,
ou dos desejos e anseios da pessoa que eu convido, claro, alinhado com as coisas que eu também Sim. gosto, Sim. né? Normalmente, num relacionamento de casal, quando eu fiz tudo por ele, por ela, e aí ele faz isso comigo, ela faz isso comigo, é porque eu não pensei que o meu convidado, a minha convidada, não gostava de feijoada, e quando eu a convidei, eu fiz exatamente o que ela não gosta. Porque eu não perguntei para ela, ou eu não observei em outros momentos em que estávamos juntos, o que ela de fato gostaria de receber. Né? Como é importante essa comunicação. As pessoas acham que entende o parceiro, que acha que sem se comunicar. Então, se um relacionamento novo, ó, você fez isso, eu não gostei, ou... Enfim, as pessoas têm medo de se comunicar pensando que vai ferir o outro, mas eu acho que a gente, não sei, com a nossa idade avançando, eu acho que a gente pode ser mais sincero para falar dessas coisas abertamente, tranquilamente, e assim o casal vai se ajustando, né? Ó, querida, eu não gosto de feijoada. Eu prefiro tal coisa. Exatamente. Porque também então, tem isso, né? Muitas vezes a comunicação, ela não se dá bem, ela tem ruídos. Porque quando você pergunta, o outro responde, mas nem sempre ele te dá uma boa alternativa, né? Sim. Então, dizer eu não gosto de feijoada não indica o que você gosta. Então, você pode dizer qual é a melhor resposta nesse caso, né? Eu não gosto de feijoada, mas eu gosto disso, disso, disso e disso. E aí a pessoa vai ter outras opções, né? Ajuda, né? Um vai ajudando o outro, né? Isso vale no relacionamento de casal, isso vale no lugar onde você trabalha, nas amizades, nas tuas amizades, para tudo na vida, né? A comunicação, eu acho que é a solução para todo e qualquer relacionamento. E não é uma vez, é todos os dias. É isso que as pessoas acham que, eu me comuniquei, eu ofereci um super jantar, a gente saiu e pronto, já tô tranquilo. Não, tem um outro dia, tem um outro dia, tem um outro dia. As outras pequenas conquistas diárias, né? Que eu chamo de alimentar o amor. Todo dia a gente precisa alimentar esse amor. Um pouquinho por dia. E quando eu falo desse amor, eu estou falando do amor também com meu amigo, com a minha amiga, com meu colega de trabalho. A gente não está falando exclusivamente aqui de relacionamento de casal, né? Agora, esse alimentar precisa estar alinhado justamente com o que todo mundo aceita. Se eu dou demais, o outro nem sempre está pronto para receber aquilo que eu estou doando. E aí a tendência dele é se afastar. Por quê? Porque tem a questão do merecimento. Exatamente. Né? Eu dou demais para Sandrine. Se Sandrine acha que não merece, fica pesado. Sim. Ou se eu recebo demais, eu não consigo retribuir, fica muito angustiante, Você né? se sente em dívida, não é? Exatamente. E aí vou embora, porque não aguenta. Então, muitas pessoas fazem coisas boas para as pessoas, mas fazem demais, ou da maneira errada, né? E aí cria um desequilíbrio e a pessoa tende a se afastar, né? Então, é um outro tipo de relacionamento. Então, a gente viu os pais, né? O de casal, amizade, colegas. E o outro tipo é quando a gente tem filhos, né? Aí é um outro tipo de amor. Então, quando a gente tem filho, a gente é maior que o nosso filho, a gente está aí para oferecer um direcionamento, mas ao mesmo tempo, quando o filho cresce, depois a gente tem que deixar ele também virar para a vida. E muitas pessoas não deixam esse filho porque ficam aprisionados, não vêm aqui. Eu vejo muito isso, a diferença de educação na França e no Brasil. Na França, como nos Estados Unidos,
um adolescente de 17, 18 anos, Já tá é pronto pra natural sair. para sair de casa e é natural, é saudável. Aqui, Aqui não. nossa, aqui mais tempo ele ficar em casa, melhor, né? Só que não, né? Só que não, Só né? que não. E uma coisa interessante é, puxa, mas ele vai sofrer, ele vai ter alguma coisa lá na vida real, mas é assim que ele cresce. Ele tem que se tornar na adulto, né? diversidade, né? Exatamente. Então, É um desafio. o amor dos pais é isso, é deixar a criança, o adulto, né, ter as suas experiências, os seus erros e assumir os erros deles, ter essa Autorresponsabilidade. Né? autorresponsabilidade. Porque eu conheço pais assim, parece que deixam soltar, mas bateu o carro, por exemplo. Então você vai pagar Pelo carro. né? Talvez Vamos dizer que ele já algum trabalha e outra tudo, mas pessoa. não, eu vou pagar para você. Então a pessoa não assumiu a responsabilidade do ato que ele fez. Uhum. E mesmo que dói, se ele tem condições de pagar, tem que Que ele deixar Uhum. isso. Então é um ato de amor isso também. E não é um ato de vem aqui meu filho e debaixo das asas e internamente. Deixar ir, criar para a vida é um ato de amor, Sim, né? sim. Porque você não cria uma pessoa que depois vai ter problemas em relacionamento. E aí eu não tô falando só do relacionamento amoroso, tô falando até no mercado de trabalho, né? Sim, sim. Atendo muitas pessoas que vêm com essa dificuldade de deixar o filho ir, né? Conheço muitas pessoas que poderiam se aposentar e não, eu escolho ficar aqui porque eu tenho que pagar a faculdade do meu filho. Como assim? Fez Né? faculdade tudo bem, enfim, dependendo, né, Você pode ajudar, mas tem o quê? É Não como deve a gente estar faz nessa isso. comunicação, Exatamente, é como né? que a gente faz isso, né? Porque, veja, se você facilita, não estou dizendo que você não possa fazer as coisas Sim, pelos claro, filhos, claro. pode e deve, né? Sim, sim. Aliás, até determinada idade, você dá e não recebe a retribuição Sim, desse filho, porque ele ainda não tem essa capacidade. sim. Quando ele passa a ter a capacidade de te devolver, ele vai começar a te devolver com amor, Sim. né? Ajudando, contribuindo na organização dos brinquedos, depois da cama e depois da casa. E aí ele começa a retribuir esse amor todo que você tem de outras maneiras também. Então, a né? gente fala na visão sistêmica que o filho nunca vai poder retribuir o mesmo amor que os pais, porque os pais deram a vida. Sim. Então, é impossível retribuir isso. Então, o que os pais ficam felizes para que os filhos retribuem? Sendo feliz, ser autônomo, fazendo a história dele, né? Isso que é retribuir. Exatamente. Então, não é ficar grudado Não é ter 50 anos e morar com os pais Exatamente, ainda. exatamente. É ter a sua vida, Exatamente. né? Seja E passar para solteiro. frente essa família, né? E ele mesmo ter uma família, né? Exatamente. E assim a vida continua, né? E assim a vida continua. É muito legal quando a gente fala isso, porque a gente percebe também que o amor e as relações estão intimamente ligados, mesmo nas relações de trabalho, e que é possível a gente ter excelente relação de trabalho se a gente consegue ter o equilíbrio entre o dar e receber. Sim. Nessas relações, né? Nessas trocas. E depende da gente. As pessoas acham que mas você não entende, meu colega de trabalho é um Zé Mané, não consigo. Independente de como é a pessoa, é sua postura interna que vai fazer o relacionamento. Então, não é... Pode ser o mais inteligente, o mais burro, a pessoa que você não se entende. Se você está na postura correta, você consegue lidar com a situação, você consegue ter uma comunicação melhor. Então, depende tudo da gente. Exatamente. Não é do outro. Depende tudo da gente e depende fundamentalmente de como nos comunicamos. Exato. E a comunicação não é só aqui na palavra falada, né? Sim. Como nos comunicamos corporalmente. Essa postura interna, né? Se eu tô bem, eu vou ter uma certa postura. Se eu respeito o outro, eu vou ter uma certa postura. Mas se eu tô julgando, criticando o outro, sem falar, vai ter alguma coisa que a outra vai sentir.
Não tem Se eu como. não tô nem aí para aquele papo, né? A gente Eu tô sente, comunicando, exato. porque nós somos energia, Sim, dá pra, né? a alma percebe, vamos dizer assim, a Não alma do é? outro, a gente fala com alma, né? Então, independente das palavras ou do físico, tudo que está interno, a Vem, outra vem, capta, não tem vem. como, né? Não Exatamente. tem como E fingir. aí a questão principal é, ok, identifiquei que estou dando demais. O meu parceiro, minha parceira, tá se sentindo sufocado, pressionado. O que fazer para que eu mude isso, né? A gente escuta muito, eu escuto, né, muito, porque sou terapeuta de casais, as pessoas chegam e dizem: "Ah, ele sempre diz ou ela sempre diz que eu a sufoco. E agora o que que eu faço?", né? Para pensar no que é Sim, isso. sim, cada um tem o seu jeito, mas se a outra pessoa está se sentindo sufocada, então dá um passinho para Dá um trás, passinho pra trás. faz umas coisas sozinha, Respira. respira, faz alguma coisa para ele deixar esse tempo para essa pessoa, né? Não se incomode porque outra pessoa está querendo conversar com os amigos ou recebeu um telefonema de alguém e está ali há mais de 5 minutos Sim, dando atenção a outra pessoa. Porque as pessoas se irritam pelo simples fato do companheiro ou companheira atender a uma ligação de alguém, que pode ser homem ou mulher, tanto faz, né? E a pessoa fica incomodada porque a outra tá dando atenção 5 minutos. aí é um problema interno da pessoa, né? Que tá vendo Exatamente. isso. Então, o que que eu preciso tanto dessa pessoa, de qual é essa carência de não querer que o outro fica 5 minutos no telefone, tem o seu sucesso profissional, faz saídas com os amigos, que é saudável tudo isso. Saia você também com seus amigos. Sair também, né? Fazer coisas separadas, confiar no outro, ter esse respeito, esse respiro, né? A confiança, esse respiro, e depois a gente vai ficar com saudade. Que bom, a gente vai contar nossas coisas, mas realmente aí tem que ter a postura interna de o que está acontecendo, por que eu sou tão carente ou eu não confio no nosso relacionamento, né? Entendemos que você certamente passou por algumas coisas na sua vida que te fizeram Sim. criar feridas emocionais, desenvolver crenças limitantes, mas olha para isso, percebe, né? Tenta perceber o que tá ligando o botãozinho da desconfiança, dos ciúmes, o medo. Aí né? vai ver um profissional e vai curar-se você As primeiro. suas feridas, né? Nossa, eu tenho tantas clientes que vieram reclamar do marido, dos pais e tudo, mas elas trabalhando, elas mesmas, falam, nossa, melhorei o meu relacionamento com minha mãe sem falar nada. Eu falei, pois é, porque você mudou. Então, sempre você tem que se olhar, e não o outro. Não Eu é culpa sempre do outro. falo para as pessoas na terapia de casal que, número 1, não precisa estar o casal comigo. Número 2, se você busca na terapia de casal que o seu parceiro, parceira mude, você está procurando o caminho errado. Exato. Porque é você que tem que mudar. Então a pergunta é: o que eu posso fazer para eu mesma mudar a minha percepção sobre isso aqui? Exato. E o que fez que eu atraio tal tipo de pessoa também? Por exemplo, umas pessoas O dedo que falam, podre, o dedo né? podre. Por que eu tô me relacionando sempre, eu não sei, com um casado? Por que eu tô sempre me relacionando com um homem abusivo? Enfim, alguma coisa que te repete. Aí tem que olhar um pouquinho lá para o seu passado, para a sua história, para ver por que eu tô atraindo tal tipo de pessoa. Tem pessoas que me vêm e falam, nossa, eu troco de trabalho o tempo inteiro e eu só tenho um chefe carrasco, que eu não me dou bem. Alguma coisa a gente tem, né? Exatamente. Então, por exemplo, como que era o relacionamento com seu pai? Será que você está repetindo padrões que você tinha para honrar esse relacionamento e aí você vai ter isso no seu trabalho? Enfim, tem muitas coisas para se olhar. Só que tem que decidir querer olhar para isso, né? Exatamente. Então, uma verdade que fica aqui pra gente hoje é: se você tem amor no seu relacionamento, seja ele qual for, muito provavelmente ele vai ser melhor, né? Outra verdade que fica aqui pra gente é que a gente busca nos nossos companheiros de trabalho ou nossos companheiros para a vida
algo parecido com o que a gente já conhecia lá em casa, com os hierarquicamente falando mais poderosos do que nós, que são os nossos pais, né? Então, observa isso, se no seu relacionamento amoroso, ou no seu relacionamento com seu filho, ou no relacionamento lá no lugar onde você trabalha, você não está repetindo, buscando, ainda que inconscientemente, esses padrões, porque, de novo, o nosso cérebro é um danado. Exato. Ele prefere o que a gente conhece, ainda que não seja o melhor pra gente, não seja o mais confortável. Esse cérebro Sim. é um danadinho, não é? A gente precisa olhar para isso, né? Porque é possível. Sim. É possível. E não é só você que tem esse problema. Eu acho que todo mundo passa por problema de relacionamento, que seja familiar, amoroso, trabalho, mas é se olhar e não olhar a culpa dos outros, né? Então Pois é. E aí você consegue ajuda, eu consigo ajuda, todo mundo consegue ajuda fazendo as terapias, né? Buscando terapias em que você vai desenvolver o seu autoconhecimento, sua autoestima, seu bem-estar, Sim. né? Sejam as terapias quânticas, que são as que a gente trabalha aqui, seja com as terapias tradicionais. O que importa é que você olhe para isso, de preferência que você até ali, né? Ah, eu vou procurar um psiquiatra, vou procurar uma terapeuta, vou falar com um psicólogo, mas também vou falar com uma terapeuta holística, com uma mentora, enfim. Porque você facilita o processo de autoconhecimento. Aí você não fica se entupindo também das drogas, né? Chamadas remédios. Você consegue, de outras maneiras, cuidar primeiro do relacionamento com quem é mais importante para você, que a gente fala aqui todo o programa, que é você mesma, você mesmo, e aí você consegue estabelecer novas relações também com as outras pessoas. Sim, né? ter uma vida mais leve, mais em paz, sem carregar um monte de coisa nas costas, né? Desde que eu conheci as constelações, mesmo já trabalhando esse autoconhecimento, já melhorando bastante, mas faltava alguma coisa ainda nos relacionamentos, me comunicar melhor com as pessoas, né? Depois que eu conheci as constelações familiares, nossa, mudou muito o relacionamento com meus pais, com relacionamento amoroso, com os colegas, amizade, tudo realmente agora flui de uma maneira, mas sempre estando vigilante, porque caso de vez em quando a gente dá umas, né, como, né, a gente erra, às vezes fala, putz, Sandrine, você ainda saiu da sua postura, ainda né? pisou na jaca. Exatamente, faz parte, né? Mas a gente volta logo e realmente os relacionamentos ficaram muito mais fácil de lidar, muito mais fácil. Então, e por que isso acontece? Para encerrar aqui o nosso programa de hoje. Isso acontece porque você mudou a sua postura. Exato. Quando eu fui fazer lá as imersões que eu fiz em inteligência emocional, entender como as minhas ações eram muito movidas pelas minhas emoções e conseguir entender também estudando as constelações que tá tudo bem, que a gente repete padrão e que se eu não quero repetir determinado padrão, eu tenho que estar alerta, prestando atenção nas minhas ações e nas minhas reações, né? Para fazer de uma outra maneira. Isso é possível. A gente aprende, a gente ressignifica as nossas histórias passadas, né? E quando a gente entende, eu agi assim por causa disso, disso, eu consigo, a partir de agora, pensar, beleza, quando algo parecido com isso acontecer de novo, eu não vou ter mais esse acesso de fúria, ou procrastinar, enfim, seja lá o que a gente fizer, né? Ou me colocar no lugar da vítima, ou me colocar no lugar da mãe, mãe da mãe, mãe do marido, né? Sim. Então, isso a gente vai aprendendo a fazer com o tempo. Sim. Não aprendemos tudo de uma vez, Claro. tá tudo bem, né? E é isso. Um dia após o outro. Um dia após o outro. E já que é um dia após o outro, a gente se vê no próximo episódio, às 19h30, numa terça ou numa quinta. Vai ser um grande prazer falar com você. Se você tem alguma sugestão de pauta, pode colocar aqui no chat do programa ou no chat, ou mandar um direct pra gente também, que a gente vai adorar
aceitar a sua sugestão e abordar o tema aqui no nosso Bem Natural. Grande beijo. Tchau, tchau.